Igreja Evangélica Árvore da Vida. Nós precisamos da sua ajuda para... A Palavra de Deus, 24 horas no ar. Continental. Não desligue, não desplugue. Vem aí mais um show de audiência na 1520. Está entrando no ar o programa Deus, Você e o Louvor. Apresentação, Pastor Alberto Brasil. Sou eu. Muito bom dia. São 11 horas e 37 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o Pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você e o Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela Continental, das 11h30 às 13h30 da tarde, trazendo para você, logo na abertura da programação, trazendo a leitura da Palavra de Deus. E amanhã, sábado, é o dia especial do clamor pelo Brasil e pelo mundo, Santidade Já, onde nós estaremos orando do meio-dia até às 15h30 amanhã e contamos com a ajuda de cada irmão, cada irmã, que vão estar conosco também no programa especial de amanhã, o clamor pelo Brasil e pelo mundo, Santidade Já. Então, hoje, já quero cumprimentar a todos os meus irmãos que estão conosco através do dial da Continental AM 1520 e também aqueles que estão entrando pelo Facebook, nossa querida Deise Maria dos Santos. Deus abençoe, Deise, a você e toda a sua casa, e aqueles que estarão entrando também no decorrer da programação. Bom, quero passar para vocês o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Para você que quer receber um estudo, uma reflexão a cada dia, então você me manda o seu nome e também o seu bairro para que eu possa adicionar você no grupo do programa Deus, Você e o Louvor do WhatsApp. Tá bom assim? Então pegue caneta, pegue papel para você estar anotando aí o número do meu telefone que tem o aplicativo do WhatsApp. Bom, o número é 21 987 40 8962. 21 987 40 8962, Pastor Alberto Brasil, este que vos fala. Vamos começar hoje, na realidade, a leitura do Evangelho segundo Lucas. Então, hoje, a partir do capítulo 1, nós vamos estar meditando sobre Lucas, porque a fé ela vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu creio que a tua fé e a minha também serão acrescidas, serão acrescentadas a cada dia que nós lemos e meditamos nessa palavra tão maravilhosa para a nossa vida. Lucas, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Predições referentes a João Batista. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio da ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal,
entrar do santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Portanto, não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. A felicidade de Isabel. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Judéia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, turbou-se muito e pôs-se a pensar no que aquilo significaria nesta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o antesanto que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria visita a Isabel. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres,
e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens aos famintos e despediu vazios aos ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. O nascimento de João Batista. A Isabel cumpriu seu tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: não há ninguém na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e despendida a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram guardavam-nos no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu a seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graça à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Capítulo de número 2, o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um, à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém,
para ser ele da casa, por ser ele da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e bendizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-os divulgar o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha anunciado. A circuncisão de Jesus. Completados 8 dias para ser circundado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. A apresentação de Jesus no templo. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para fazerem com ele o que ali ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz a teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O menino Jesus em Nazaré. Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria,
e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu aos 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram no caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o viam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Capítulo 3 de Lucas, a pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Etureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escambrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. João dá testemunho de Jesus. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, a mulher de seu irmão,
e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Acrescentou-lhe ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. O batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A genealogia de Jesus Cristo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate. Matate, filho de Levi. Levi, filho de Melqui. Este, filho de Janai, filho de José. José, filho de Matatias. Matatias, filho de Amós. Amós, filho de Naum. Este, filho de Esli, filho de Nagal. Nagal, filho de Maate. Maate, filho de Matatias. Matatias, filho de Simei. Este, filho de José, filho de Jodá. Jodá, filho de Joanã. Joanã, filho de Reza. Reza, filho de Zerubabel. Este, de Salatiel, filho de Neri. Neri, filho de Melqui. Melqui, filho de Adi. Adi, filho de Cozã. Este, de Eumadã, filho de Er. Er era filho de Josué. Josué, filho de Eliezer. Eliezer, filho de Jorim. Este, de Matate, filho de Levi. Levi, filho de Simeão. Simeão, filho de Judá. Judá, filho de José. Este, filho de Jonã, filho de Eliaquim. Eliaquim, filho de Meleá. Meleá, filho de Mená. Mená, filho de Matatá. Este, filho de Natã, filho de Davi. Davi, filho de Jessé. Jessé, filho de Obed. Obed, filho de Boaz. Este, filho de Salá, filho de Naassom. Naassom, filho de Aminadab. Aminadab, filho de Admim. Admim, filho de Arni. Arni, filho de Esrom. Este, filho de Pérez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó. Jacó, filho de Isaque. Isaque, filho de Abraão. Este, filho de Terá, filho de Naor. Naor, filho de Serugue. Serugue, filho de Regaú. Regaú, filho de Faleque. Este, filho de Éber, filho de Salá. Salá, filho de Cainã. Cainã, filho de Artaxede. Artaxede, filho de Sem. Este, filho de Noé, filho de Lameque. Lameque, filho de Matusalém. Matusalém, filho de Enoque. Enoque, filho de Jared. Este, filho de Malelel. Filho de Cainã. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. E este, filho de Adão, filho de Deus. A tentação de Jesus, capítulo de número 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias esteve sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Jesus volta para a Galiléia e principia a sua missão. Então Jesus, no poder do Espírito,
regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Jesus prega em Nazaré, e é rejeitado pelos seus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar no ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida. Citar-me-ei este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui, na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, sendo, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinado grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou-lhe em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem fazer-lhe mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com que autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou, e logo levantou-se, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos na diferente moléstias, lhes traziam, e ele os curava, impondo-lhes as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai para um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e estavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isto foi que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Capítulo 5. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes.
entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que afastassem um pouco da praia. E assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. A cura de um leproso. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas, vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, tendo ele ensinado, achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Judéia, da Galiléia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzir, por causa da multidão, subiram ao eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. A vocação de Levi. Passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou, e deixando tudo, o seguiu. Jesus come com pecadores. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Do jejum. Disse-lhes: Os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações.
Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço da veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos assim se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Capítulo 6 de Lucas. Jesus, o Senhor do sábado. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tende lido o que fez Davi, quando teve fome ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que estavam com ele, pães que não era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem da mão ressequida. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que lhe fazia Jesus. A escolha dos 12 apóstolos e seus nomes. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais lhe deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus cura muitos enfermos. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. As bem-aventuranças. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitar o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. E regozijai-vos naquele dia. Exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Usais, mas ai dos ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, o que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas.
da vingança. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Amais os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orais pelos que vos caluniam, aos que vos batem numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o também a túnica. Dá tudo o que pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles. Do amor ao próximo. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que vos amam. Se fizerdes os bens aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, aos vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O juízo temerário é proibido. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A parábola do cego que guia outro cego. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo que está acima do seu mestre? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês tu o arguilho do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o arguilho do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Árvore e seus frutos. Não há árvore boa que dê fruto mau, nem tampouco árvore má que dê fruto bom. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figo de espinheiros, nem abrolhos que se vindimam de uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Os dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se-lhe o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se-lhe o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Capítulo 6 de Lucas. Vamos agora falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, eu te louvo mais uma vez por podermos, Pai, meditar na tua palavra. E eu quero, Pai amado, fazer que a aplicação desta palavra alcance o coração de cada ouvinte da Rádio Continental, que alcance também todos os meus irmãos que estão agora comigo pelo Facebook, que tu venhas abençoar, meu Pai amado, Senhor, teu filho Marcos Nascimento, teu filho pastor Clóvis Salgado, a Nádia Rosa, a Rosane Freitas, Pai Eliane Feitosa e todos aqueles que conosco estão pelo Facebook, também todos os nossos amados que estão pelo dial da Continental AM 1520.
Seja a tua misericórdia, seja a tua graça, seja a tua paz sobre cada um. Opera o teu grande milagre. Glorifica o teu santo nome, exalta o teu nome, Pai, na vida de cada um daqueles, Pai querido Senhor, a qual tu chamastes pelo teu grande decreto para salvação, purificação, redenção. Abençoa, Pai, o teu povo. Livra-nos, Pai amado, de todos os males. Seja a tua graça, a tua misericórdia sobre cada família, sobre cada casa. Seja o teu livramento sobre o povo que se chama pelo teu grande nome, Pai. Livra-nos de todo mal, de toda cilada, de todas as armadilhas, de todos os assaltos, de todos os acidentes, todo mal projetado para esse tempo na face da terra. Eu te peço, Pai Santo, seja a tua graça sobre nós. Abençoa o teu povo, é a oração que eu faço, agradecida a ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, são 12 horas e 28 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. Eu vou a um pequeno intervalo, nós estamos fazendo algumas manutenções na torre, aqui também nos computadores da Continental. Se nós sairmos um pouquinho do ar, aí peço perdão aos irmãos por sairmos, não sei se vai acontecer agora, eu vou ao intervalo, vou estar lhe perguntando ao técnico o que vai estar acontecendo, mas se tudo der certo, voltaremos ainda com a transmissão. A vocês do Facebook, meu beijo, meu abraço, obrigado por estarem conosco, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu vou ao intervalo. Se nós formos entrar aí rapidamente numa pequena manutenção para melhor ajustamento dos transmissores da aparelhagem, nós voltaremos daqui a pouquinho. Caso não, nos encontraremos amanhã no clamor pelo Brasil e pelo mundo, santidade já, tá bom? Eu vou ao intervalo, vou sair do Facebook agora por um instante também. Caso retornemos, vamos retornar aí com meu querido professor Manuel Tomás, trazendo uma mensagem também para você, e voltaremos orando ainda mais. Temos que orar e clamar pelas nossas vidas. Eu vou então ao intervalo e volto daqui a pouquinho, após aí o reparo que vamos estar fazendo na rede, e voltaremos aí junto com os nossos amados e queridos irmãos, tá bom assim? Um beijo no coração de cada um de vocês, daqui a pouquinho estaremos de volta. Querendo aprender a arte e a beleza da música? Então venha para a Academia de Música Instrumental Amien.